Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do programa Legado da Fiel. Se inscreva aí, dê o seu likezinho, compartilhe, ative o sininho e comentem também. Hoje nós vamos falar de uma noite especial. Todo mundo ouviu falar do tabu entre Santos e Corinthians, um tabu de 11 anos que durou do dia 3 de novembro de 1957 até 6 de março de 1968. Mas na realidade, pessoal, esse tabu, tão comentado tabu, ele se ocorre no Campeonato Paulista, porque em março de 58 o Corinthians ganha do Santos de 2-1 no Rio São Paulo. Em março de 1960 também o Corinthians ganha de 2-1 no Rio São Paulo também do Santos. E em março de 1961 o Corinthians ganha novamente do Santos por 2-0. E em 1962, em junho, aqui na Fazendinha, uma disputa de título da Copa São Paulo que existia naquela época, era um torneio também naquela época que existia, o Corinthians ganha por 3-1 do Santos. Esse tabu de 22 jogos, que eram 16 vitórias do Santos e 6 empates, ela só ocorreu no Campeonato Paulista. Então não foi um tabu direto. O tabu direto é só de 62 a 68. Mas mesmo assim eu não quero mudar a história, não quero mudar o que se fala aí, mas vocês podem até pegar os documentos e conferirem isso. De fato houve vitórias corintianas no meio desse período, mas vamos falar do tabu especificamente. Era muito difícil de ganhar do Santos naquela época. O Santos tinha se fortalecido a partir de 1956 com o surgimento de Pelé, montou um grande time, já tinha um grande time lá com Doval, Coutinho, com Pepe, com Mengalvio, com Mauro Ramos de Oliveira, com Calvé, com Gilmar, na época do Laércio, goleiro ainda. Era muito difícil de ganhar do Santos. Muito difícil mesmo. Virou uma máquina de jogar futebol, que juntamente com o Botafogo era uma base da seleção brasileira desde 1956. Ficou muito evidente isso aí no futebol brasileiro. As campanhas realmente eram fazer o menos complicado, ou fazer o menos difícil. Então, naquele momento, era difícil de ganhar do Santos. O Santos realmente tinha uma máquina de jogar futebol. Era um time temido não só no Brasil, como no mundo todo. Já tinha conquistado 2 Libertadores na época, já tinha conquistado 2 Mundiais contra o Milan e contra o Benfica. Tinha conseguido ganhar de 2 rivais muito poderosos na América do Sul naquela época, que era o Peñarol e o Boca Juniors. Então, o Santos era uma referência. E o Corinthians, naquele momento, era a sua maior vítima. Infelizmente para nós, que já vivíamos um jejum desde 1954, sem títulos, pegar o Santos pela frente talvez tenha sido a pior coisa para nós. Enfim, chegou a noite do dia 6 de março de 1968, no Paulo Machado de Carvalho, uma quarta-feira à noite, e que as expectativas seriam de que o Corinthians realmente pudesse quebrar o tabu. Já tinha trazido naquela época o Nair do Ditão da Portuguesa, havia trazido o Eduardo do América do Rio de Janeiro, já havia trazido o Paulo Borges do Bangu, trouxe o Boião do Atlético Mineiro para tentar quebrar esse temível e tão terrível tabu. Naquela noite o Corinthians jogou com Diogo, que veio do Internacional de Porto Alegre, lateral direito Oswaldo Cunha, que veio do Guarani, Luiz Carlos Galter, que era o zagueiro vindo da própria casa, Ditão, que veio da Portuguesa, e Maciel, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Edson Cegonha, que veio do Bom Sucesso, Buião, que veio do Clube Atlético Mineiro, Rivelino Prata da Casa. Na ponta direita, naquela noite, jogou Paulo Borges, que veio do Bangu também, centroavante Flávio Minuano, que veio do Internacional de Porto Alegre, e Eduardo, ponta esquerda, que veio do América do Rio de Janeiro. Então era um time realmente muito forte, era um time que estava fazendo uma campanha muito boa, que estava pretendendo realmente quebrar aquela hegemonia, aquele tabu, jejum de 14 anos sem um título de futebol paulista, e enfrentar um Santos, nada mais, nada menos, o Santos de Pelé. Ou seja, o Santos jogando com Cláudio no gol, com Carlos Alberto Torres, com Ramos Delgado, com o Joel. O Santos jogando com Cláudio no gol, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Lima e Rildo. Meio de campo com Joel, Negreiros e Pelé. Caneco, Toninho e Edu. Realmente era o grande time do Santos. É um time muito difícil de ser batido. É um time que já entrava praticamente como vitorioso quando enfrentava alguns times, principalmente o Corinthians naquele momento. E aos 13 minutos do primeiro tempo, o Paulo Borges, que tinha acabado de chegar do Bangu do Rio de Janeiro, acerta um chute de perna esquerda, improvável, já que ele era destro, no ângulo direito do goleiro Cláudio, fazendo 1-0. O Pacaembu veio abaixo, então ali criou a expectativa da quebra do tabu. E aos 31 do segundo tempo, numa jogada de Eduardo, passa para Rivelino, que toca para Flávio, e Flávio acerta um chute portentoso no canto direito do goleiro Cláudio, fazendo 2-0. Enfim, era um fim de um tabu incômodo. Aquela vitória ela foi tão importante que ela foi mais comemorada se o Corinthians tivesse ganho um título naquele momento.
porque a dificuldade, a gozação e a perseguição dos nossos adversários por não conseguir ganhar do Santos era enorme, principalmente dos santistas, que tinham realmente a hegemonia naquele momento do futebol. O Santos, em 10 anos, tinha ganho 8 campeonatos paulistas, só quem interrompeu essa série seguida tinha sido o Palmeiras. E o Pelé, por 10 anos seguidos, ele foi o recordista e 10 anos seguidos ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista, seguidamente, sem uma interrupção. Então, realmente, era muito difícil ganhar do Santos. Então, foi uma noite consagradora. O árbitro daquela partida foi um árbitro argentino, Alberto Goicoechea, que foi o árbitro desse jogo. A repercussão ela não foi só aqui no Brasil, ela foi também em toda a América do Sul, porque todo mundo já estava enaltecendo as proezas e as maravilhas do Santos de Pelé. Então o Corinthians precisava realmente sair daquela situação e ganhar do grande Santos, com todo mundo dentro de campo. E foi isso que aconteceu. A quebra do tabu no dia 6 de março de 1968. Espero que vocês tenham gostado. Talvez muitos de vocês não lembrem desse episódio, não tenham vivido essa época. Eu tinha apenas 9 anos nesse período, ia fazer 9 anos, era muito garoto, mas já acompanhava tudo no rádio de válvula do meu pai, no quarto, ouvindo o jogo lá naquela época com o Pedro Luiz na Rádio Bandeirantes, com comentários de Maltoni, com comentários lá de Pedro Luiz, e foi assim que eu fui crescendo dentro do futebol e esse amor pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês curtam, que vocês deem um likezinho aí, tá bom? Compartilhem, comentem com seus amigos, comentem com o nosso canal também e ative o sininho. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Vamos,